Paulo dizendo à igreja de Coríntios que aquele que tem o Espírito de Deus sabe discernir as coisas do Espírito. Amém, queridos? Então, para aquele que é espiritual, tudo o que acontece, principalmente no ambiente de culto, é extremamente espiritual. Amém? Então, se você tem esse discernimento, você percebeu que hoje Deus conduziu de formas diferentes, fazendo coisas diferentes, usando a vida do pastor Júlio na hora que veio aqui à frente, momento de oração, um pelos outros, porque é isso a igreja. Quando oramos, abrimos mão do nosso direito em prol do direito do outro, Vamos orar, vamos interceder pela vida um dos outros, Quando o pastor Felipe veio tirar a oferta, também Deus nos conduzindo a um entendimento de entrega daquilo que está no nosso coração, não no nosso bolso, aquilo que está no nosso coração, não no nosso bolso. Porque aonde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Amém, queridos? A Sueli, no momento da canção, o pessoal do louvor, é o Espírito de Deus se movendo em todas essas práticas do culto da igreja. Amém, queridos? É isso que a gente deseja. Permitir que o Espírito tenha liberdade entre nós. Tenha liberdade entre nós. Eu louvo a Deus por isso, porque Deus está construindo algo maravilhoso nas nossas vidas, em resultado das nossas vidas na sua igreja, em resultado das nossas vidas na sociedade, em resultado das nossas vidas nos nossos lares. Mas começa em nós. Amém, queridos? Eu não sei se o Mateus conseguiu no começo do ano, queridos. Quem esteve conosco no retiro de carnaval, nós falamos sobre fundamento, e é sobre isso que a gente tem tentado construir uma plataforma esse ano, naquilo que a gente tem de alguma maneira compartilhado com vocês. Fundamentos. E vocês lembram que eu disse que o que nos trouxe até aqui era muito bom, o que nos trouxe até aqui foi extremamente importante, mas aquilo que Deus deseja fazer, porque Ele quer fazer, não é por minha causa que eu estou aqui, não é nem por causa dos pastores, queridos, é por causa do que Ele deseja fazer. Nós precisamos mudar o nosso entendimento, a nossa compreensão, sair da parte rasa do rio e começar a caminhar para partes mais profundas com o Senhor. Amém, queridos? E isso nós temos ouvido em cada mensagem, Deus nos chamando para uma mudança de comportamento, uma mudança de entendimento, uma mudança de postura. Amém? Eu acho que, vou falar por mim, tá? Não é Deus, não. Eu acho que de vez em quando Deus fica meio chateado com a nossa proatividade para aquilo que Ele deseja fazer. Sabe o pai chateado que está falando com o filho toda vez e o filho não responde? Eu acho que Deus fica assim, porque Ele é pai, a Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. Então eu acho que Ele fica meio chateado, porque o que Ele deseja é que a gente venha entender aquilo que Ele quer fazer. Dias atrás eu fui procurado, eu falei na reunião do conselho, semana passada. A gente nem é uma reunião, é um momento de comunhão, em todos os sentidos, que a gente tem comunhão e acaba também
tendo um bom momento de degustação, né? Tá junto, tomando mate, conversando, orando um pelos outros. E eu disse para ele que teve uma pessoa que me procurou há dias atrás, no particular, e disse: pastor, eu preciso falar com o Senhor, porque Deus me deu, em 2 momentos específicos na igreja, em 2 cultos, um no culto de jovens e um no culto de domingo, uma palavra. E eu quero compartilhar para o senhor, se eu ore, se o senhor achar que deve compartilhar com a igreja, o senhor compartilha. E aí ele compartilhou comigo, e a primeira foi que Deus está desejoso em derramar um avivamento sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Só que ele diz que nós não estamos nos preparando para isso. Eu já não ouvi mais um amém. Ele está desejoso em fazer algo novo. Não é isso que a gente pede? Senhor, faz algo novo de novo. Mas o que Ele está nos convocando é que a gente, para receber o novo de novo, precisamos nos preparar para isso. Então, nos preparar faz a gente começar a pensar em mudanças, em transformações. Não dá mais para ficar do mesmo jeito. E a segunda foi num culto de domingo, que até o pastor Júlio estava pregando. E Deus abriu uma visão espiritual para ele. E viu como um rio que descia do trono de Deus e inundava a sua igreja. Amém, queridos? É isso que Ele deseja fazer. Agora, para que Ele faça isso, nós temos que tomar algumas decisões nossas, pessoais. Eu vou ser muito sincero. Quem já viveu um avivamento? Um avivamento assim, que nem aconteceu aqui no Brasil. Quem viveu o avivamento que aconteceu no Brasil? 2, 3 pessoas. A maioria de nós não vivemos isso, queridos. A pergunta é: você não deseja viver? Porque eu desejo viver um avivamento. Eu desejo viver um avivamento na minha nação, na cidade onde eu moro, no estado onde eu moro, onde as pessoas, no tempo de João Eduardo, se agarravam nos postes com medo de ir para o inferno. Eu desejo viver isso, queridos. E Deus diz que deseja fazer. Agora, acho que foi o pastor Júlio que falou outro dia aqui, ou o pastor Felipe, que alguém foi orar lá onde Billy Graham, não, era John Wesley orava, e diz assim: faz de novo em mim o que o Senhor fez no John Wesley. Aí a pessoa dele ouviu Deus dizer: me dá o que John Wesley me deu. O que é que você está disposto de entregar para o Senhor para viver um avivamento? O que é que você está disposto de abdicar de você para viver um avivamento? Para ver esse fluir do rio de Deus na sua vida. Porque, pensa comigo, querido, é doido. Eu de vez em quando eu fico viajando na maionese. Eu de vez em quando eu fico meio... Se o rio de Deus fluir na minha vida, ele não vai alcançar só mim, vai alcançar a mim, minha esposa, meus filhos, meus netos, minha família em São Paulo. Vai ser um negócio, vai todo mundo ficar inundado. Então por que eu faço? Por mim? Não, eu faço por eles. Eu abdico do que eu desejo, não é mais por mim, é por eles. Porque eu quero que eles experimentem isso. Amém, queridos? E eu tenho falado, nesse tempo, de 3 assuntos que têm sido repetido na maioria das vezes que a gente se encontra. Que eu entendi para mim como base da minha segurança em Deus. É minha. Primeira, identidade. Eu sei quem eu sou em Cristo.
Eu tenho essa convicção de que, apesar de muitas vezes, talvez eu não ser para muitos o melhor, mas para Deus eu sou o amado. Mesmo que de vez em quando até o diabo queira roubar essa verdade minha, mas isso não me preocupa, porque ele tentou fazer isso com Jesus. Jesus lá no deserto, das 3 vezes que o diabo falou com ele, 2 vezes foi a respeito de questionar sobre a identidade dele. Se tu és o Filho de Deus, porque essa é a artimanha do nosso inimigo, lançar dúvida. Essa é a artimanha dele. Então, quando me vem um pensamento nesse sentido, eu já sei de onde vem. Não vem do Pai, vem do inimigo. Porque todos que creem em seu nome são filhos dele. Qual é a tua identidade? Quem é você? Não é seu CPF, seu RG que te define. Isso quem te define é a tua sociedade, a sociedade onde você vive. Não é isso que te define. Quem é você? A segunda coisa que eu tenho falado é sobre paternidade. Até porque eu já compartilhei aqui muito com vocês de que Deus me curou da minha orfandade. Apesar de meu pai estar em casa, mas eu era órfão de pai presente. Eu já disse isso para vocês muitas vezes. E tem muita gente, dias atrás conversando com um jovem, que na realidade ele sente uma carência da igreja, queridos. Uma carência muito grande, porque ele perdeu o pai muito cedo. Então ele se sente órfão, porque ele ainda não conseguiu receber por completo o amor do Pai. Eu sei quem é meu Pai. Há um tempo atrás eu conheci um Deus, mas Jesus me apresentou um Pai. Deus eu já servi muitos anteriormente, mas o Pai que me entende eu só conheci um. Então você precisa ter bem resolvida a tua identidade e a tua paternidade. Você precisa ser curado na sua alma a respeito disto, dessas lacunas que estão abertas, aonde muitas vezes o diabo lança dúvida sobre as nossas vidas. Porque não existe espaço vazio, queridos. Alguém vai ocupar espaço vazio. Se há lacuna dentro do teu coração, alguém vai ocupar esses espaços. Então eu tive muitas lacunas no meu coração, muitas dúvidas no meu coração. Até que eu comecei a entender, a compreender, a ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus, que eu tenho um Pai que me ama, que sempre me amou, sempre me desejou, sonhou comigo mesmo antes de eu nascer, que estabeleceu todos os meus dias. Então eu não preciso chegar no céu para andar de mão dada com Ele, eu já ando de mão dada com Ele aqui.
Se você me vê na rua falando sozinho, não, eu não estou doido, eu estou falando com o Pai. Entende? Porque Ele está ali, eu estou de mão dada com Ele. Se você me vê dentro do carro parado no farol, conversando, gesticulando, não, eu não estou doido, querido. O Pai está comigo. E eu aproveito cada momento que eu tenho. Eu não consigo levantar de manhã sem falar bom dia para o Pai. Bom dia para o Filho, bom dia para o Espírito Santo. Tudo bem que eu não sou lá que nem como é que chamava lá o cara? Belim. Mas eu não consigo. É a primeira coisa que me vem na cabeça. O que é que te vem na cabeça quando você levanta? Qual é o primeiro pensamento que ocupa o teu coração? Você precisa resolver isso. Porque para viver avivamento a gente tem que resolver essas coisas. E a terceira coisa, Deus nos criou com um propósito. Tudo o que Deus faz na nossa vida e através da nossa vida é para cumprir o seu propósito. Se eu não entendo isso, eu vou achar em determinados momentos que Deus está sendo injusto comigo. Que o Pai me abandonou. Que Ele esqueceu que eu sou filho. E eu vou falar uma das coisas aqui, que é a que mais complica a nossa vida. Porque vai tudo bem com a gente, porque a gente não tem problema com falta de dinheiro. Por quê? Porque a gente nunca teve. Então, falta de dinheiro nunca foi problema para você. Para mim também não foi. Nunca tive, então não me preocupe com isso. Mas uma das coisas que mais fazem com que a gente duvide de Deus é quando a gente fica enfermo. Porque na nossa cabeça, como é que eu posso ficar enfermo? Como é que Deus, meu Pai, me mandou para o hospital? Sabe por que Ele te mandou para o hospital, queridos? Não é por tua causa, é por causa de quem está lá. O pai precisa resolver um negócio lá no hospital, com alguém que está lá no hospital, com um irmão teu que não sabe ainda não conheceu o pai. Você lembra que eu já falei isso? Está lá alguém que não sabe que o pai ama ele, e ele precisa então ter uma testemunha dele lá no hospital. O que ele vai fazer? Vai pegar vai pegar você, vai permitir uma circunstância, vai colocar a gente lá. Não é por nossa causa, é por causa de quem está lá, para que se cumpra o propósito dele na vida daquele que está lá. Você consegue compreender isso? Ou é muito doido essa viagem? Deus te colocou onde você trabalha, não é por causa do teu trabalho, querido. É por causa de alguém que precisa conhecer o Pai, que precisa ter a revelação do Pai, e não conhece o Pai que está lá. Então ele vai mandar para quem lá? Vou mandar um filho meu. Vou colocar um filho meu que me representa lá, para aquele que está lá descobrir que ele tem um pai, que ele não está sozinho. Só que aí a gente vai para lá para ganhar o quê? Dinheiro. E não para cumprir o propósito. Aí eu preciso colocar alguém na faculdade, porque tem um filho, uma filha minha na faculdade,
que está passando por um problema, e ela precisa entender que o pai está com ela. Então vou mandar um filho, uma filha minha, lá para a faculdade. Porque agora lá na faculdade ele vai revelar o pai que aquela pessoa precisa para a sua vida. Aí a gente vai para a faculdade achando que é só para ter conhecimento, ganhar um diploma. Você acha que Deus, quando estabeleceu todos os seus dias no seu livro, pensou só no seu bem-estar? Ou pensou que você podia ser bênção para transformar alguém e essa pessoa ter um bem-estar? Olha como muda, queridos. E aqui eu estava outro dia, porque aí eu começo a viajar nessas histórias, queridos. Começo a pensar nisso, e isso começa a me consumir. Porque quem ama o pai, quem se entende como filho, e quem quer estar embutido no propósito de Deus, ele se permite ser consumido por isso. Isso é uma coisa que me consome. Saber, Deus, eu estou fazendo a minha vontade, ou eu estou cumprindo o teu propósito. E eu estava aqui outro dia, nesses cultos, e Deus me levou a um entendimento que é a mensagem de hoje. Abra aí a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 15, versículo 7. João 15, 7. Isso que eu falei só foi para você trazer ao teu entendimento, recordar aquilo que a gente já tem falado a vocês aqui. João 15, 7 diz assim: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será feito. Amém, queridos? Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será feito. Eu falei, Deus, o que o Senhor deseja mais da gente? E Deus me deu uma palavra, que vai ser o tema dessa minha mensagem de hoje, que eu já até passei para o Mateus antes dele me escrever, depois que acaba o culto. Deus deseja de mim e de você mais intimidade. Deus deseja de mim e de você mais intimidade. E a intimidade é um negócio tão interessante, tão importante para Deus, que quando Jesus vai falar a respeito de oração, Ele vai falar de uma analogia de um casal. Ele vai dizer assim: você entra no quarto, porque Ele sabe que o quarto é o lugar da intimidade. Que teu pai que está em secreto te vê. Porque no quarto, querido, só tem adulto aqui, né? Graças a Deus. No quarto é o lugar que a gente se desnuda diante do outro. É no quarto. É no lugar de intimidade. É no lugar onde a gente tira as máscaras. Onde a gente revela quem a gente é. Naamã, se lembra de Naamã? Naamã era um homem poderosíssimo. Na escala lá do império da Síria, ele era o segundo
Ele era abaixo do rei. Só que ele tinha um problema. Qual era? Lepra. Então imagina como que ele aparecia diante dos outros. Todo coberto. Mas tinha alguém que no quarto conhecia Naamã como ele era. A intimidade que Deus deseja de mim e de você é a intimidade de a gente chegar diante do Pai e se desnudar diante dele. Agora, o grande problema, eu falei aqui, acho que foi quarta-feira que eu preguei, eu falei que a gente tem algumas curvas que elas são interessantes na nossa vida. Eu até contei uma história quarta-feira a respeito do Davi, de uma experiência que a gente passou por ele, né? Dessa questão do pai, de uma viagem que a gente fez, estava tudo bem, a viagem foi maravilhosa, foi tudo fantástico, passeamos, fomos, mas chegou a noite, ele estava no melhor lugar, cheio de conforto, cheio de carinho, cercado por pessoas que o amavam, mas chegou a noite, ele queria quem? O pai. Porque a criança entende que a segurança vem do pai, não vem do ambiente, não vem da circunstância, vem do pai. Por isso que a Bíblia vai dizer que a gente tem que ser como criança, porque depois que a gente começa a ficar adolescente, pré-adolescente, daí para cima, o pai vai levar a gente na escola, né? Eu passei por isso. Chegava na esquina, a guria, papai, deixa aqui tá legal, daqui para frente deixa que eu vou. Por quê? Porque o pai já começou a ser um símbolo para ele de vergonha. Aí ele cresce mais um pouco, ele entra na fase adulta, jovem, adulta, ele já não dá nem mais satisfação para o pai. Ele só vai procurar o pai quando a coisa aperta. Precisa de dinheiro, bateu o carro, deu um BO, arrumou uma encrenca. Aí o que ele faz? Corre para o pai, porque ele sabe que o pai vai resolver. Aí esse relógio vai andando. E quando ele vai chegando mais velho, ficando mais velho, que ele vai começando a ter mais entendimento, sabe qual é a necessidade maior que ele tem? É do pai. Por incrível que pareça, essa questão biológica para a gente demonstra para a gente a nossa vida espiritual. Alguns, de maneira biológica, que agem dessa maneira, estão agindo com Deus da mesma forma, de maneira espiritual. Quando chegaram na igreja, que era tudo novo, tudo legal, tudo bonitinho, como é bom estar com o pai. Mas aí começaram a ficar uns crentes perto. Dominaram, já sabe os livros do Antigo e do Novo Testamento. Não sabe o que está escrito, mas já sabe onde está. Verdade? Já conhece. Já sabe um pouco da história do tal do João, do Mateus, até do tal do Jesus, já conhece alguma coisa. Aí ele não precisa mais do pai. Só quando dá BO. Quando dá problema, aí ele corre para o pai. Só que o pai não quer isso, querido. O pai, seja ele o biológico, seja ele o espiritual, o pai quer relacionamento.
Eu não quero que meus filhos venham me procurar só quando precisam de mim. Eu não quero que eles me procurem por interesse. Até porque eu não quero. Eu quero que eles venham ter comigo porque há prazer da presença. Queridos, pais, em nome de Jesus, a tua presença, ela é mais importante do que o teu presente. Tem pai que está comprando o filho com presente para substituir a presença. E a gente às vezes faz isso com Deus. Deus, hoje eu vou dar uma boa oferta. O pastor Felipe já falou a respeito disso. Ele está substituindo a presença com o presente. Eu fui no culto esse mês, todos os domingos, Deus. Queridos, não é isso. Deus quer intimidade com a gente, relacionamento com a gente, comunhão com a gente. Provérbios 3:23 diz que o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Deus deseja ter intimidade conosco, queridos, para revelar aquilo que está no coração dele para os seus filhos. Ele deseja isso. Se você perguntar para Fernando ou para o Vinícius algumas coisas que eu desejo, eles sabem, porque eu abro meu coração para eles. Tem coisas que eu desejo que eles não gostam, mas é meu desejo. Até brinco com eles. Porque assim, uma das coisas que eu estou inculcando na cabeça dos meus filhos e da minha esposa: eu não sou eterno, eu vou morrer. Não sei se antes ou depois, mas eu vou. Amém? Então aproveita enquanto eu estou presente, porque um dia eu não vou estar aqui. Fale essas verdades com teus filhos. Não tenha medo de falar dessas coisas. Então eu já disse para eles como eu quero até o meu velório. Você já perguntou para o teu pai como ele quer o dele? Eu já disse, querido, porque eu estou abrindo a minha intimidade com os meus filhos. Eu estou falando a respeito de coisas íntimas minhas com ele. E como que você acha que eu falo com meu pai, que está no céu? Você acha que eu chego para Deus e digo assim: amantíssimo, digníssimo? Não, eu chego para Ele: Pai, eu estou mal hoje. Estou mal. Preciso da tua ajuda, preciso do teu abraço, preciso do teu afago. Como eu ouço de vez em quando Deus dizer assim: eu não gostei disso que você fez. Eu não gostei de que você agiu assim. Se meu pai tivesse colocado limites na minha vida, o que ele não fez, eu talvez não tivesse sofrido tanto quanto eu sofri. Se meu pai tivesse me dado proteção, que era a responsabilidade dele e ele não fez, eu não teria me envolvido em coisas que até hoje, só de lembrar, eu tenho vergonha. Então, quando Deus, o meu pai, fala: eu não gostei, eu agradeço a Ele, porque Ele se preocupa comigo.
Isso é intimidade. Então ele diz para mim e para você: permaneçam nele. Permaneçam em mim. É nele. Sem mim, nada podeis fazer. Você tem esse entendimento, querido, que sem ele, nós não podemos fazer nada. Agora, o que você faz? Você faz consultando ele? Você faz solicitando a direção dele? Qual é o teu nível? A cada dia devemos buscar estar mais perto de Deus e nos relacionar com Ele, querido. Como? Em oração. Oração, leitura da palavra. Vai dizer assim, ó, a partir do dia 1º de janeiro, antes do dia 1º de janeiro, muito possivelmente você vai receber nos grupos da igreja. Se você não faz parte do grupo da igreja, procura fazer. Nós vamos ter ali, vamos arrumar um jeito. Você vai receber uma leitura bíblica semanal. Todo sábado você vai receber a leitura que vai começar no domingo até sábado. Agora eu não vou estar lá para estar com você para ver se você está orando. Nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos dar a instrumentalização para você fazer. E eu vou dizer uma coisa: se você fizer, se você se aplicar, você vai viver algo estrondoso da parte do Senhor. Por quê? Porque você vai conhecê-lo melhor. Vai conhecer facetas da parte de Deus que Ele deseja revelar a você como filho, como filha. Por isso que Ele vai dizer: e as minhas palavras permanecerem em você, que vai partir para esse nível de relacionamento, vai passar por esse nível de conhecimento, e aí você conhece a palavra e pratica a palavra. Não só conhece, querido, pratica a palavra. Nós não devemos fazer prova de Deus só na oferta e no dízimo, que nem está lá em Malaquias. Nós podemos fazer prova de Deus toda vez que observamos os mandamentos da palavra de Deus. E aí, eu vou permitindo que a palavra vá transformando o meu interior, vá revelando o propósito e a vontade dele para a minha vida, vai descortinando diante de mim as verdades dele e aquelas que ainda precisam ser tratadas na minha história. Permanecer na palavra. Qual a primeira coisa que você, ao levantar, faz? Depois de dar bom dia para ele? Você separa um tempo para ler a palavra de Deus? Você separa um tempo para estar a sós com Deus? Você tem o teu, eu não vou dizer nem quarto de oração, mas você tem o teu canto de oração? Você tem o teu tempo de estar com Ele? Isso é intimidade, queridos. Eu ando com Cristina, a gente viaja, a gente está sempre junto, né? Domingo que vem, dia 19, domingo que vem, vão fazer 40 anos que a gente está andando junto. 40 anos. Que eu cheguei em casa e falei assim para minha mãe: mãe, hoje eu conheci a moça que vai ser a mãe dos meus filhos. Tinha convicção, certeza. E olha que eu não era nem de Jesus, filho. Eu era, como diz o outro, o cão chupando manga. Mas convicção. A gente está junto em todos os lugares. Estamos juntos no mercado, estamos juntos no passeio. Mas tem um lugar que eu sou íntimo com ela.
Tem uma hora que eu sou íntimo com a minha esposa. Tem uma hora que não tem mais ninguém lá. É eu e ela. Eu posso andar com Jesus o dia inteiro, mas eu vou ter que encontrar um lugar e uma hora para ser íntimo com Ele. Conhecer ao Senhor. Porque a intimidade do Senhor é para os que os temem. E Ele dará a conhecer a sua aliança. Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem. E Ele dará a conhecer a sua aliança. Procure conhecer a palavra. Procure se aplicar na palavra. Procure praticar a palavra de Deus, queridos. Por conhecer ela, até o diabo conhece. Tem um monte de gente aí fora que conhece a palavra de Deus, mas não foi transformada por ela. Permita que a palavra de Deus transforme a sua vida. Confronte o teu pecado. Permita. Seja corajoso. E por que eu faço isso? Porque eu sei quem eu sou, minha identidade. Eu sei quem Ele é meu Pai. E eu sei para que eu vim, eu tenho um propósito. Então, quando eu entendo isto, eu me coloco sobre essas verdades. E quando eu permaneço nele, quando eu cresço no conhecimento, na minha experiência com Ele, através da sua palavra, de intimidade com Ele, eu vou experimentar o sobrenatural, porque aí Ele vai dizer: pedirão o que quiserem, e lhe será feito. Às vezes a gente está querendo receber coisas de Deus sem ter compromisso com Ele. A gente só recebe de alguém que não tem compromisso. Não, eu não vou falar porque você vai escandalizar. Deixa eu ficar quieto. Só tem um lugar que você vai para que os seus interesses, a tua vontade e o seu desejo sejam satisfeitos. E não é diante do Senhor. Deus quer fazer coisas. Deus quer abençoar as nossas vidas. Deus quer atender as nossas orações. Deus quer que a gente experimente dele coisas tremendas, mas o que Ele deseja de mim e de você é intimidade. Mas um nível de intimidade que você nunca experimentou na tua vida. Deus não quer mais nada raso, queridos. Está chegando o momento que quem estiver com as raízes rasas e não profundas, não vão suportar. Aí são levados por todo e qualquer vento de doutrina que tem por aí. Chega um aí, um somebody love you, leva embora. Ei, garota, somebody love. Aí fala, aí como é esse que eu vou? Vai. Está cheio de gente atrás de somebody love, querido. Aqui não. Aqui, como dizia o Ratinho, aqui tem café no bule. Aqui a gente pode até não ser os melhores daí, mas a gente vai pregar a palavra. É a palavra. Se ela vai confrontar o teu pecado, você, de vez de ficar com raiva minha, fica com raiva sua, porque você já devia ter vencido isso. Amém, queridos?
Pedirão o que quiserem e lhes será atendido. O Senhor deseja, através da sua intimidade, manifestar a sua autoridade sobre as nossas vidas. Não o seu poder, queridos. Porque Jesus, quando foi assunto no céu, ele não diz assim: eu recebi todo o poder no céu e na terra. Foi-me dado toda a autoridade. Tem gente que lida com poder. Não, a gente precisa receber a autoridade de Deus, queridos. Autoridade para vencer as coisas, não poder. Porque poder, ele acaba se... o ser humano, a pessoa humana, ela não sabe lidar com poder, queridos. Ela se perde com o poder. Mas se a gente se submete à autoridade de Deus, Deus nos dá autoridade para expulsar, para revelar, para abençoar, para orar por cura. Amém, queridos? O Senhor quer manifestar sobre nós, queridos, e revelar sobre a minha vida e sobre a sua aliança, a sua bondade. Quer manifestar sobre nós o seu cuidado, porque Ele é um Pai amoroso. Ele disse: se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Ele que é bom. Terminando, coloque-se de pé, nós vamos orar. Tenha uma vida intencional na sua caminhada cristã, queridos. Seja intencional naquilo que você quer fazer. Estabeleça propósito de crescimento. Estabeleça propósito de conhecimento. Estabeleça propósito de intimidade com o Senhor. Estabeleça para a tua vida. Saia daqui hoje dizendo: eu quero uma mudança na minha história. Eu desejo uma mudança na minha vida. O que é que eu preciso fazer para isso? O que é que eu tenho que melhorar? O que é que eu tenho que abrir mão para que isso aconteça? Aprenda uma coisa, que muito possivelmente, e eu digo quando muito possivelmente, para não dizer 100%, mas muito possivelmente Deus vai fazer com que a gente venha abdicar de prazeres momentâneos para nos lançarmos em prazeres eternos, queridos. Para tirarmos os nossos olhos e o nosso coração do que é passageiro, para aquilo que é eterno. A Bíblia vai dizer que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Ela está dentro de nós. E a intimidade nos leva para esse lugar da eternidade. Por isso que a intimidade, ela tem que ser marcada com um nível de relacionamento sério com as coisas do Senhor. Um nível de relacionamento sério com a palavra do Senhor. Eu não estou aqui para chamar a atenção de ninguém, queridos. Eu vou falar das minhas experiências. Eu não quero chamar a atenção de ninguém. Não leve a mal. Sabe onde foram as minhas maiores experiências com Deus na igreja? Alguém se arrisca a dizer? Menos minha filha. Foi na escola bíblica. Eu não sou fruto de uma faculdade. Eu não sou fruto de um seminário. A minha teologia é fruto da minha experiência na escola bíblica, porque eu anelava conhecer mais o Senhor. Você acha que eu estou satisfeito com o que eu conheço de Deus? Sabendo que Ele tem mais para mim?
quero conhecer a Deus, queridos. Eu quero que Ele revele para mim, como filho que sou, amado que sou, os propósitos dEle para a minha vida. O meu desejo é que você anele isso para você. E aí o que você pedir, Ele vai atender. Talvez não do jeito que você deseja, mas Ele vai atender. E vai usar as circunstâncias para melhorar você. Você não tem que vir à igreja para buscar poder, queridos. Você tem que vir à igreja para ter uma consciência da vontade de Deus para a tua vida. E a vontade de Deus para mim e para a tua vida é intimidade. Por quê? Porque Ele deseja manifestar um avivamento sobre as nossas vidas. Eu sempre ouvi dizer, desde que eu me entendi como cristão, vindo aqui para o sul, que havia uma palavra de Deus, que um avivamento para o Brasil sairia do sul. Sempre. Eu estou ouvindo isso há mais de 20 anos. De que um avivamento no Brasil partiria do sul. Eu quero fazer parte disso. Eu quero viver isso, queridos. Eu quero experimentar isso. Eu anelo. Gostaria muito de daqui a alguns anos, a história deste avivamento fosse contada das experiências dos irmãos, como a gente lê, das experiências dos avivamentos antigos, dos irmãos que foram alcançados por esse avivamento, por essa experiência de vida, de cidades, de circunstâncias transformadas, através do poder do Espírito. Mas para que isso aconteça, queridos, nós precisamos ter e buscar ter intimidade com Deus. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Busque o Senhor de todo o coração. E tome uma decisão na sua vida. A decisão de conhecê-lo cada vez mais. Para que Ele revele a você o coração dEle.